anime de Nijigo Overdose finalmente começou. O primeiro episódio saiu dia 4 de abril, e a gente vai ter os próximos episódios saindo semanalmente. Como anteriormente eu já trouxe algumas outras coisas sobre o jogo, eu resolvi trazer também esse episódio. Talvez eu traga os próximos episódios, talvez não sei. Olha, eu realmente não acho que fazer um anime sobre essa obra é uma coisa fácil, e confesso que eu tô feliz em ver o rumo que a obra tá tomando. Esse primeiro episódio é muito frenético, e as coisas também são bem interpretativas. Se você não assistir prestando atenção, talvez você se perca muito fácil. Eu vou dar uma resumida, não tão resumida assim no episódio, então se você quer pular spoilers, vai lá, assiste o anime e talvez depois você volte aqui. O anime ele é bem abstrato e a edição dele lembra muito o anime Monogatari, com esses textos aparecendo. Ao que tudo indica, o anime também se passa depois do jogo, mas eu vou falar mais disso lá pra frente. Logo no começo a gente vê muita coisa acontecendo, então eu vou tentar explicar tudo separadamente e dar um pouquinho mais de contexto a cada cena. Várias pessoas esperam em estádio enquanto um contador de número de seguidores cresce. Corta então pro rapaz no terraço de um prédio. Ele fala que ele tava esperando a stream da Kenjo começar, e ele recebe a ligação do chefe dele. Mesmo no dia de folga, o chefe tá querendo que ele vá trabalhar. Então corta de volta pro estádio, e ela chega em 10 milhões de seguidores. Quem? Vocês já sabem, a Maioral. Talvez não tão Maioral assim, mas a Maioral em nossos corações. A música que toca no fundo é a música também do jogo. Isso acontece em vários momentos do anime. O CLT derruba o celular dele de cima do terraço e ele vê a Kenjo. Ela diz pra ele não se preocupar, pois logo ele vai esquecer tudo do mundo real. Ele diz que ele pode finalmente morrer em paz, e ela diz que não é pra ele morrer ainda, e que ela vai buscá-lo quando ele morrer. Voltamos a ver ela no estádio, e essa parte pra mim é uma referência muito clara ao MMD, ou Miku Miku Dance. Se você aí era um jovem, ou uma criança, ou um adulto que há uns 10 anos atrás gostava de anime, de Vocaloid, ou de várias mídias no geral, você provavelmente já viu esse tipo de animação aqui, que é basicamente uma animação 3D que não era das melhores, mas que é muito característico. Pra mim, esses momentos em que ela tá com esse modelo 3D é muito uma inspiração disso, do Miku Miku Dance. A gente vê um clipe musical, a gente vê ela em um carrossel, a gente vê ela no metrô e a gente vê ela de volta no estádio. Eu não acredito que o estádio era um estádio de verdade, com pessoas de verdade lá assistindo ela ao vivo. Eu acho que é mais uma forma de mostrar a live dela e como as pessoas veem ela como uma idol e idealizam ela, e essa coisa meio parasocial, do que realmente ela estava lá no estádio e as pessoas estavam lá, uhul, Kenjo. Eu acho que não era bem isso. Eu também acho que na parte em que aparece o rapaz, mesmo que o rapaz fale, eu não queria atrapalhar seu treino, eu não acho que ele estava realmente vendo ela de verdade, ou que ela estava vendo ele de verdade. Eu acho que era muito mais uma parasocialidade e ele talvez até imaginando ela do que ela realmente lá vendo ele. Mostra alguns personagens que a gente ainda vai conhecer, e quando a música acaba, a gente vê um cara mexendo no computador. Essa moça aqui, que já tinha aparecido se maquiando em alguns outros momentos, que logo vamos descobrir que se chama Katy, ela diz que vai trabalhar e sai. No caminho até o trabalho, ela fala que o mundo tá enlouquecido, e que desde que as redes sociais viraram algo, tudo virou estatística. Looks, popularidades, renda, amigos, relacionamentos, tudo isso virou números. Enquanto ela pensa nisso, alguns rapazes se aproximam dela, mas ela só ignora. Ela diz que tudo é medido e que isso afeta seu valor social. Um valor social baixo te afeta diretamente na vida real. Ninguém escapa dos números ou da vigilância. Ela vê o celular caindo, provavelmente o mesmo celular que o CLT tinha derrubado do terraço, e ela chega no X A Killer Queen, que também é o nome do episódio. Eu acredito que todos os nomes dos episódios talvez tenham referência a músicas famosas. Killer Queen é uma música muito famosa da banda Queen. E o próximo episódio vai se chamar Just the Two of Us, que também é um nome de uma música muito famosa. Bom, ela é barista e tá trabalhando em um daqueles host clubs. Os caras que ela tá servindo dão em cima dela, e no fundo ela escuta algumas colegas conversando. Ela vê essas meninas apenas como manequins ou bonecas, e elas falam sobre fazer cirurgias plásticas e que se você nasceu feia, você tá ferrada. A Katy tem um flashback da escola, onde duas meninas chegam nela e mais uma amiga e perguntam se as duas queriam sair, já que as duas eram tão bonitas. Elas falam que não estão afim. Lixo, ela pensa. Os clientes perguntam pra ela se ela tem namorado e ela fala que não, então eles chamam ela pra sair. Ela só dá um olhar pra eles e eles ficam pianinho. Morra de uma vez, ela pensa. E então, finalmente vemos a Ame-chan, a primeira aparição dela. Ela tá em um balanço. Vemos então uma TV piscando, rosas, bebida, remédio, e o que parece ser a roupa e a peruca da Kenjo, tudo jogado no chão. A Ame-chan levanta, grita, chora, ela joga a garrafa e as rosas longe e depois se ajoelha, ainda chorando. Ela então fala que tá tudo bem e que se ela tiver com o Pei-chan, ela consegue ser a streamer número 1 do mundo, e que mesmo nesse mundo horrível, eles não esquecem de brilhar, mas que talvez isso não dure pra sempre. Ela fala que ela ama o Pei-chan e que consegue se esforçar porque ele tá aqui.
Eu gostei, eu achei uma boa introdução a Ame-chan. Eu achei um bom contraste a Kenjo, que a gente tava vendo, e a Ame-chan, logo já mostrando ela toda surtada e, né, e mostra de volta o Pichan. Eu vou falar mais sobre isso do Pichan aparecendo mais pra frente, mas eu já quero dizer que eu falei anteriormente que provavelmente se passa depois do jogo, mas eu acredito que talvez seja mais algo como um universo paralelo do futuro do jogo do que realmente uma continuação direta a algum dos finais ou ao final, entre aspas, canônico do jogo. A Katy aparece de volta, ela já tá em casa, e o namorado dela pergunta se a Mítica era da sala dela. Ela fala que sim, e que elas ainda conversam, e ele fala pra ela apresentar eles da próxima vez. Ela fala que não, e ele fala que ela pode indicar ele nos trabalhos de composição. A Katy diz que ela não vai indicar ele, que ele é só um amador, e que ele nem pratica mais. Ela tá vendo a Kenjo pelo celular. E no que parece ser uma entrevista, a Kenjo fala que as pessoas acham que os influencers são seres de outro mundo. E por isso elas falam o que querem. Porque se elas admitirem que os influencers são só pessoas comuns, elas vão enlouquecer e pensar por que elas também não podem ser assim. A Katy diz que ela fala bonito, mas que todo mundo surta uma hora ou outra, dizendo que a Kenjo também já foi muito criticada. Eles não te criticam, eles te queimam, diz a Kenjo. Se não podem te alcançar, te destroem, dissecam cada palavra e ação, e isso faz com que se sintam bem. Eles são viciados em revolução. Não dá pra melhorar a vida das pessoas, mas dá pra ver a guilhotina cair. O que a gente deve fazer então? Diz a Katy. Eles precisam parar de se comparar com os outros. Ainda assim, eles abrem o celular e se conectam com uma multidão de estranhos, se comparando com uns acima e se deprimindo, fala a Kenjo. A gente consegue ver a Katy tirando maquiagem enquanto todo esse diálogo acontece. Olha, já vou falar agora. Obviamente, a Kenjo não tava respondendo a Katy. É mais um momento em que mostra essa parasocialidade. Eles sabem o que é felicidade, mas seguem fingindo infelicidade, diz a Kenjo. E essa frase é uma frase de uma das músicas, se não me engano, de Internet Yaberô. Então, o namorado da Katy chega e derruba o celular dela e fala que a Kenjo é uma esquisita e ela é sombria, e que o que importa é que ele perdeu de novo no jogo. E aí ele se força pra cima da Katy, ele coloca ela na cama. Ela fala que ela tá cansada e que ela não tá afim, mas ele só ignora, mesmo com ela pedindo pra parar. O fone dele despluga e tudo isso começa a rolar com uma música clássica tocando no fundo. E também com a live da K-Angel rolando. A gente também consegue perceber que tem um olho roxo debaixo da maquiagem dela. Então vemos outro flashback. A Katy pergunta pra amiga dela, que é a mesma amiga que apareceu anteriormente, qual que é da roupa dela e se ela vai realmente largar da escola. A amiga dela, que é a Mítica, diz que quer se livrar desse uniforme escolar de escrava. A Katy pergunta se a escola é uma coisa tão ruim assim, e a Mítica diz que a escola é só uma fábrica que transforma as pessoas em engrenagens e que ela não quer virar uma engrenagem enferrujada. Ela vai pra outro lugar, onde ela possa virar uma princesa, a mais linda de todas. Então corta e a gente vê uma propaganda da Kenjo passando na TV e alguém muda de canal. Passa um programa que recebe uma especialista da cultura da internet. Essa parte pra mim é muito Record, sabe? Uma coisa assim, tipo, aquelas matérias sensacionalistas que tinha, tipo, olha só o que os jovens estão assistindo hoje em dia. E aí, tipo, sei lá, Death Note, e eles pegam e demonizam e falam que isso é uma coisa terrível e que isso está correndo a mente dos jovens. Pra mim passa muito essa vibe. No programa eles falam que os jovens estão sendo influenciados por influencers que fazem comentários inapropriados, fazem uso de drogas e performances extremas. A gente também vê pessoas sendo entrevistadas na rua. Todas elas falam que elas veem pessoas assistindo um influencer que faz muito sucesso. Elas falam que esses influencers são pessoas escandalosas, fora do padrão, e um mau exemplo às crianças. E todos eles falam que quem causa mais preocupação com tudo isso é a Kenjo. Então a gente finalmente vê a Kenjo. Eu acredito que essa entrevista também é a mesma entrevista que a Katy tava assistindo anteriormente, mas um outro pedaço, sabe? A Kenjo disse que só tá vivendo do jeito que quer, como anjo da internet. Ela diz que seus comportamentos destrutivos são a prova de que ela é ela mesma. E ela vai viver sem esconder nada. Ela foi ignorada enquanto crescia, agora que cresceu, decide destruir seu personagem. A gente vê ela de volta naquele carrossel que a gente vê no começo do episódio, no clipe musical de quando ela chega em 10 milhões de seguidores. A Kenjo diz que não vai cair por causa das críticas, já que tem muitas pessoas que ainda aplaudem, e que sendo bipolar ou não, pode deixar com ela. A entrevista toda começa a ficar cada vez mais estranha. A repórter faz perguntas pra Kenjo, mas parece que a repórter começa a entrar cada vez mais e mais na pira dela. A Kenjo pergunta pra repórter se ela já pensou em morrer, e a repórter diz que sim, todas as noites. E como eu já disse antes, as coisas que mostram no anime não são realmente um retrato da realidade daquele universo. Assim como no começo ela não tava realmente num estádio cheio de gente, na entrevista ela não tá no balanço no meio do universo. Ela provavelmente tá em um parque de diversões. Tem essa parte aqui, que aparece um palhaço, e é uma referência a John Wayne. Se você não sabe quem é, eu não recomendo você pesquisar muito a fundo. Ele foi um serial killer da vida real. É uma história terrível. E eu achei uma referência interessante, eu não sei o que dizer sobre isso, mas é. A Kenjo diz que ela não é ingênua ao ponto de deixar de saber o que é a realidade, e que ela não vai ser uma criança pra sempre, mas enquanto a juventude dela tiver valor de mercado, ela vai tirar proveito disso. De novo, a gente vê valor de mercado sendo dito. Ela diz que assim que o valor de mercado dela acabar, ela vai ser descartada na hora. A primeira vez que foi falado de valor de mercado foi quando a Katia falou isso enquanto ela tava indo pro trabalho. Na entrevista toda, fica bem claro que a Kenjo não liga pra ser uma boa influência. Ela diz que, ao invés dos adultos olharem pra ela, a culpando por ser disruptiva, eles deveriam olhar no porquê que os jovens se identificam com ela. E nessa hora que mostra ela assim, essa parte live action, essa parte de uma tora real, eu fiquei
Eu me arrepiei toda, foi uma parte muito foda. Ela fala que é o que ela é, e que se as crianças imitam ela e ficam rebeldes, isso não é culpa dela. E que se você consegue ouvir o choro das crianças à sua volta, isso significa que esse país ainda tem futuro. Corta rapidamente pra alguém assistindo a entrevista com os punhos fechados. Então a gente consegue ver a Angel gritando, surtando. A entrevistadora fala que aquela live onde ela surta fez com que ela viralizasse muito e que ela ganhou muitos fãs e haters. A Angel diz que veneno e remédio são dois lados da mesma moeda. Então a Angel pergunta pra entrevistadora: o que te faz feliz na vida? A entrevistadora diz que atirar em pessoas em videogames. Certo, mas e o que mais? Falar com os meus amigos no celular enquanto eu tiro no jogo e ser carregada por caras que querem ficar com a gente enquanto jogamos. Você quer se unir a mim, Angel? A Angel diz que as lives dela são monetizadas e que ela é uma pessoa cara. Então ela volta a dizer como a população cresceu demais, que os jovens não veem futuro e que os homens e mulheres estão sempre em pé de guerra. Cada vez mais pessoas lucram incitando brigas e vendendo caos. Os jovens não têm dinheiro e não confiam nos adultos, então idolatram streamers e jogam responsabilidade neles. Nessa parte aqui, a música que toca no começo do jogo, toca aqui. As pessoas fundem a mentalidade com a própria rede social e de alguma forma tentam sair ilesos disso. E logo antes da entrevista acabar, a última pergunta é se a Angel tem algo a dizer sobre o grupo do momento, o Karamov. Então corta pra um jornal em russo, a gente escuta uma menina dizendo que a Angel ela é especial, que a alma dela tem um brilho diferente. Às vezes ela parece um anjo, outras vezes sorri como um demônio, e essa dissonância torna ela tão especial. Ela vê um mundo diferente das pessoas comuns, mas no final, eles vão superá-la. O mundo transborda veneno e lentamente vai devorar tudo de puro e sagrado na Angel. Então volta pra entrevista e a entrevistadora pergunta se ela acha que o grupo é uma ameaça pra ela. Quem é Karamazov? Eu nunca ouvi falar deles. É tudo que a Angel responde. Então, é finalmente, oficialmente apresentado pra gente o grupo Karamazov. Quem tava falando que vai superar a Angel é a Dempa Girl lentamente peçonhenta Purple Lollipop. Meu Deus, eu detesto esse nome, ele é muito comprido, toda vez eu tenho que pensar por uns 30 segundos antes de falar esse nome. Tá, a gente vê que ela tem uns 500 mil seguidores. A gente vê também o Netika-sama, que tem 600 mil seguidores. O Netika diz que ele não tá interessado em outras pessoas, mas se a líder deles tem crise de ciúmes, então deve ser alguém digno de se admirar. E ele fala que a Purple Lollipop só começou porque admirava a Angel. Ela responde que ele é um idiota que tá inventando coisa. Então a gente vê a Michika Kokubara. Essa daqui é a amiga da Katy. Ela fala que as cores da Angel são feitas pra chamar atenção e isso não agrada. E que a estética roxa deles mesmo também não é nada sutil. O Netika diz que soube que hoje foi o primeiro guest shift da amiga da Mítica. Ele tá falando da Katia. Pra quem não sabe, guest shift, eu também não sabia, tive que pesquisar, é um evento onde bartenders vão pra servir suas criações únicas. Isso é uma ferramenta de marketing que traz mais visibilidade pros bartenders pra mostrar a habilidade deles. A Mítica não dá muita bola, e o Netika diz que ela é muito dura com a amiga. Ela então diz que ela não se interessa com o que acontece no mundo inferior. Netika fala que a Katia é muito bonita, e a Mítica responde que andar mesmo coberta de lama é um privilégio das pessoas comuns. Então, falando na Katia, a gente vê ela de novo. Ela tá com o namorado em cima dela, que tinha acabado de terminar o que tinha começado. Eu quero morrer. Então a gente vê a abertura do anime. Nos pós-créditos, a gente vê a Purple Lollipop dizendo que a Angel é uma arrogante que se acha demais. Ela age como se ela pudesse fazer tudo sozinha e tá sempre desesperada por ser vista por todos. Só que mesmo assim, a Purple acha ela linda. Ela diz que ela mesma é apenas uma pessoa comum, mas ela sabe o que é ter fibra. E que ela vai matar a Angel com as próprias mãos. E não vai deixar mais ninguém fazer isso. Ela vai matá-la e depois morrer. Então, ela dramaticamente joga o celular pra cima, pega uma arma e atira no próprio celular. E sobe os créditos. Nos pós-créditos, a gente vê o que vai acontecer no próximo episódio. O próximo episódio, como eu falei anteriormente, vai se chamar Just Two of Us. É o que tudo indica, vai fazer o caminho do grupo Karamazov e da Angel se encontrar. Eu gostei muito desse episódio. Eu gostei muito da edição, eu gostei muito da forma que todo mundo foi introduzido, os personagens, tudo. Eu achei uma boa introdução. Então parece que o foco vai ser tanto na Ame-chan e na Angel. Talvez o foco ainda seja como o mundo vê elas, mas eu não acredito que a gente vai acompanhar, digamos assim, o dia a dia delas. Eu gostei que eles estão expandindo a obra e que eles não quiseram adaptar a história do jogo em si. Eu já falei anteriormente, eu não acho que o anime se passa depois de alguma rota específica do jogo, já que no final do jogo, se você faz todas as rotas, é revelado que o Pei-chan, ou seja, a gente, é apenas o fruto da imaginação da Ame-chan, pra que ela consiga lidar com a vida. E no anime a gente vê que o Pei-chan ainda existe. Então, ou não é exatamente depois do jogo, ou a Ame-chan decidiu que pra continuar lidando com a vida, ela vai voltar a ver o Pei-chan. Eu acho que tem chance da gente acompanhar o crescimento da Katy, em vez da gente acompanhar o crescimento da Angel, já que a Angel já chegou, digamos assim, no patamar de streamer número 1. E talvez a Katy, que vai se tornar uma grande streamer e que bata de frente com a Angel. Bom, eu gostei bastante, eu tô bem animada pra ver o que a gente vai ter a seguir. O próximo episódio, teoricamente, lança já dia 11. Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, mas talvez eu até poste no mesmo dia que o episódio vai lançar. Não sei se eu vou trazer mais um episódio. Pode deixar nos comentários se você tiver qualquer coisa pra comentar. E é isso. Tchau, tchau!